Atos capítulo 3. Versículo 6. E eu peço a você que mantenha a tua Bíblia aberta, para que possamos, durante o sermão, também olhar o restante desse capítulo. Atos capítulo 3, versículo 6. Vamos ler todos juntos. Você já achou o texto? Ele vai ser também colocado aqui à frente. Leiamos todos juntos. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Amém. Meus irmãos, conta-se a respeito de São Tomás de Aquino, ali no século XIII, quando ele vai fazer uma visita ao Papa, e o Papa está ali contando uma grande soma de dinheiro. As riquezas da igreja estavam diante daquele homem. Ele recebe então a visita de São Tomás de Aquino, e ele olha para Tomás e diz: vejas, Tomás, a igreja hoje não mais precisa dizer que nós não temos nem prata e nem ouro. São Tomás de Aquino, ele vai olhar para o Papa e dizer: de fato, hoje a igreja tem prata, hoje a igreja tem ouro. Mas, por outro lado, ele se dirige àquele cardeal e diz: também é verdade que hoje a igreja não pode mais dizer, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Enquanto um estava preocupado com as riquezas materiais, poder da igreja, o outro estava preocupado com a sua vida espiritual, com o seu declínio, que muitas vezes, meus irmãos, é a realidade da igreja em muitos momentos da história. Hoje nós estamos continuando a série de sermões do mês de abril, cujo tema é uma igreja cheia do Espírito Santo. Já ouvimos ministrações no primeiro capítulo, no segundo capítulo, e hoje eu quero ministrar para a igreja aqui no capítulo 3 do livro de Atos, sobre esta experiência do que é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Há de fato muitas confusões a respeito do texto de Atos, do que vem a ser uma igreja, um cristão cheio do Espírito Santo. Muitos afirmam que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas estranhas, quem sabe a língua dos anjos, como alguns dizem, a língua dos céus, porque teria ocorrido esse fenômeno aqui em Atos capítulo 2, no Pentecostes. Quando nós lemos o livro de Atos, muitos desses equívocos, muitos desses erros que existem, eles serão desfeitos, porque o próprio livro vai nos trazer então o esclarecimento a respeito do acontecimento que foi a descida do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo na igreja e as consequências desse enchimento do Espírito Santo. Muitos hoje falam muito da terceira pessoa da Trindade. Muitos estão aí dando muita ênfase ao Espírito Santo. Mas, como eu disse, essa ênfase muitas vezes ela é equivocada. Até porque, meus irmãos, é importante nós entendermos que o Espírito Santo, no ministério dele, ele veio para glorificar o Filho. Ele vai nos levar ao Filho. Ele não quer trazer para si a evidência, o holofote. Não, pelo contrário, ele está levando as pessoas a Cristo, aplicando a obra da redenção nos corações.
Mas muitos, com essa ênfase no Espírito Santo, entendem que são até proprietários dele e dizem: não, nós vamos sim ter o culto do Espírito Santo, e ele vai agir, e ele vai fazer isso, e ele vai fazer aquilo outro, como se o Espírito Santo estivesse condicionado a realizar milagres, sinais, maravilhas, naquele dia, naquele horário, naquela data, como alguns fazem, infelizmente, por aí afora. Dizem, por exemplo, que nós, presbiterianos, reformados, não somos cheios do Espírito Santo, até porque nós não falamos em línguas. Em línguas, talvez até nós falamos, né? Eu sei que há pessoas aqui que são bilíngue, falam inglês, espanhol e quem sabe até outra língua, outro idioma. Porque o que aconteceu ali no Pentecostes foi exatamente isso. Outros idiomas foram falados, de maneira que todos que estavam ali entenderam na sua própria língua materna o que os apóstolos estavam falando. Mas para eles não, esse falar em línguas não é idiomas, é uma língua estranha, uma língua que só é conhecida nos céus, é a língua dos anjos. E vão dizer ainda que o enchimento do Espírito Santo vai trazer consigo também outros fenômenos sobrenaturais. A pessoa vai começar a rir, a pessoa vai começar a chorar, a pessoa será possuída por unções. E nessa onda das unções, nós já vimos coisas incríveis acontecendo pelo Brasil afora. Não tão longa a data em que uma cantora gospel sai pelo palco, andando de quatro, uivando como leão, dizendo que havia recebido a unção do leão. E essa unção, muitos acabaram manifestando ela aí durante algum tempo, entre outras. Não é incomum nesses meios as pessoas saírem rodopiando igual um peão, pulando, se estremecendo, caindo no chão como se estivessem mortas, e tudo isso supostamente como uma evidência do enchimento do Espírito Santo. Bom, no nosso meio não acontece nada disso. Será que o Espírito Santo não está aqui? Será que nós não somos cheios do Espírito Santo? Não temos experimentado esse enchimento, essa plenitude nas nossas vidas? Então é isso que nós temos tratado com a igreja aqui, desde o primeiro sermão que foi pregado. E hoje eu quero continuar então, meus irmãos, baseado nesse texto, falar sobre algumas características de uma igreja cheia do Espírito Santo, que nós encontramos aqui no capítulo 3. Eu quero destacar 3 características de uma igreja cheia do Espírito Santo. No capítulo 3, no versículo 1, o texto começa assim. É a história que João e Pedro e João estão indo ao templo, vão se encontrar ali com um coxo, esse homem será curado, mas o texto começa assim, no versículo 1: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Quais são as características, meus irmãos, de uma igreja cheia do Espírito Santo? A primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, meus queridos, é que esta igreja, ela busca constantemente a plenitude do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que busca constantemente esta plenitude. Meus queridos, o texto de Atos, no capítulo 2, no versículo 4, é claro ao dizer que quando o Espírito Santo desceu, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse é o evento do Pentecostes. Esses 2 homens que estão aqui, indo ao templo orar, eles foram cheios do Espírito Santo ali naquele momento, ali naquele dia. Eles receberam esta plenitude na vida deles. Mas o texto que nós lemos e começa assim, dizendo que os 2 estão indo para onde? Para o templo. E estão indo fazer o quê? Orar. A igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, no capítulo 2, é descrita como uma igreja que persevera no templo, que persevera na comunhão, que persevera na oração.
Queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que busca constantemente esta plenitude. Todos nós temos o Espírito, isto é fato. Se você é convertido, uma nova criatura, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, você tem o Espírito Santo na tua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, gregos, servos, livres, e todos temos bebido de um Espírito. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, ele diz assim: vocês não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em vocês. Mas saibam de uma coisa: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então não há como ser cristão e não ter o Espírito Santo. O cristão, ele tem o Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, no capítulo 1, versículo 13 e 14: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Nós temos o selo do Espírito Santo, ele é o nosso penhor, a certeza de que nós receberemos de maneira completa e plena a nossa salvação, a nossa redenção. Mas preste atenção, uma coisa é ter o Espírito Santo, todos nós temos. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo não é a mesma coisa que ser cheio do Espírito Santo. É isso que eu e você precisamos entender. O texto de Atos diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e caminharam nessa plenitude. Mas para que eles caminhassem nessa plenitude, eles precisavam buscar. O texto que lemos na liturgia, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, não diz exatamente isto? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É imperativo, meus irmãos, enchei-vos do Espírito. Paulo está falando com a igreja, com aqueles que tinham o Espírito. Vocês precisam se encher. E quando você não faz isso, você está sendo desobediente à palavra de Deus, já que é um imperativo. Sabe aquele crente acostumado com a vida dele, e muitas vezes ele pode pensar assim: ah, pastor, está bom do jeito que está. Eu não quero vaso cheio não, 25% está bom, 50% já está, né, maravilha. Quem sabe 75%. Eu digo para você, não. Você tem que ser cheio. Não é vaso pela metade, nem 75%, nada menos do que cheio do Espírito Santo. Deus não usa, meus irmãos, ou não vai usar um cristão que não está buscando esta plenitude, e esta é a diferença, muitas vezes, entre cristãos e cristãos. Alguns que têm o Espírito Santo e outros que estão cheios do Espírito Santo. Se Pedro e João, esses homens de Deus, sabem que precisam, estão buscando, estão querendo mais, imagina eu e você, meus irmãos. Nós precisamos desse enchimento do Espírito Santo. E digo mais, essa experiência, além de ser imperativa, ser mandamento, ela é algo contínuo. A ideia do verbo ali é exatamente essa, esse enchei-vos, é algo constante, diário. Há uma frase muito bonita de Oswald Smith, ele diz assim: é preciso que o Espírito Santo, de
tudo disponha. Portanto, não se trata de um hóspede qualquer, mas do próprio dono da nossa existência. Todas as chaves devem ser entregues ao Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo é isso, enchimento do Espírito Santo é isso, é você ser possuído, dominado completamente pelo Espírito Santo do Senhor. Enchei-vos do Espírito. E continuem se enchendo. A ideia é esta: seja constantemente, momento a momento, controlado, cheio do Espírito Santo do Senhor. Este é um desafio, meus irmãos, de uma vida inteira. É a experiência de cada dia. Talvez você olhe para mim e diga: mas pastor, não está escrito aqui no texto que eles estavam buscando o enchimento. Não está escrito, mas está implícito e claro aqui. Os meios de graça, a oração, a leitura, a comunhão, fazem parte desse enchimento. Por isso que Paulo, quando escreve sobre o enchimento, na sequência ele fala exatamente o quê? Como é que se dá esse enchimento? Falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Esse é o ambiente do Espírito, do enchimento, da plenitude. É a vida cristã diária, de busca, de presença diante do Senhor. Queridos, esses homens poderiam abrir mão da oração, já estavam cheios do Espírito Santo. Eles querem mais da presença. Eles podiam abrir mão da leitura da palavra, mas não, eles querem mais da palavra. Eles querem aprender mais, crescer mais, conhecer mais. Eles querem ser cheios do Espírito Santo. Mas para ser cheio você precisa buscar. E aí muitas vezes os nossos ambientes, vem aquelas pessoas que reclamam: ah, mas o culto está tão frio, a igreja está tão fria. Muitas vezes, meus irmãos, a frieza está em nós, não na igreja. É nós que somos frios. É nós que somos muitas vezes uma geladeira. Porque falta a plenitude do Espírito Santo. Porque não adianta você a semana inteira não orar, não ler a Bíblia, não estar em comunhão com o Senhor, não andar em santidade e querer chegar aqui no domingo e ver as coisas acontecendo. Não, vai ser tremendo o culto. Não leu a Bíblia uma vez na semana, não teve um momento de oração, de comunhão, não está andando em santidade, e aí quer chegar no templo, na igreja e ver o fogo descer. Não tem fogo não, meus irmãos. Tem gelo mesmo, né? Para esses que estão vivendo assim. O Espírito Santo não é propriedade do templo. Você não veio aqui para se encher dele aqui, como se fosse algo místico, como se aqui fosse uma egrégora. Quando nós entramos aqui, algo diferente acontece e nos toma e a gente é cheio. Não é assim que funciona. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E nós devemos buscar a Ele. Sermos dominados por Ele todos os dias. Paulo diz para a igreja: vocês são santuário de Deus. Vocês são templo do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Então não é quando eu entro no templo aqui que vai acontecer alguma coisa. Eu sou o templo. Por isso que esses homens estão indo ao templo, mas nem chegaram lá. Mas o poder de Deus já está se manifestando na vida deles. E é dito aqui em outros lugares que de outras maneiras Deus vai manifestar o seu poder também. Perante o sinédrio, perante as autoridades, em uma prisão, poder se manifesta, a glória de Deus se manifesta, porque esses homens, estas mulheres, esta igreja está cheia do Espírito Santo e está buscando esta plenitude. Permita-me dizer para você, meu irmão, a gente vai ser cheio daquilo que a gente busca. O que você tem buscado? O que você tem buscado na sua vida? Pense um pouco. Você gosta de um alimento, seja ele qual for, ou de um doce, chocolate, né? Todo mundo gosta de chocolate.
O sonho de alguns é morar naquela fábrica de chocolate do filme, né? Já pensou? Coisa maravilhosa. Tudo árvore de chocolate. Chega ali, come a árvore. O rio de chocolate. Você mergulha ali, bebe chocolate. Que coisa, se o céu fosse de chocolate, as crianças devem sonhar coisas lindas aí sobre o céu, né? Mas na mente delas, talvez venham essas ideias, né? Um céu de algodão, mas algodão doce mesmo, né? Aquelas nuvens ali, porque tudo relaciona, né? E a gente não cansa. Eu tenho certeza, se você gosta de algo, você, meu irmão, você peca mesmo. Você não nega, não. Tem hora que você extrapola, porque é bom demais. E você quer mais. O jogo, né? Percebeu? As pessoas gostam de um esporte e elas ficam ali vidradas e torcem. E vê ali, e o jogo muitas vezes tem 1 hora, 2 horas, e quando o jogo está acabando, a pessoa fica assim, não acaba não, esse jogo está tão bom, né? O sentimento está tão maravilhoso isso aqui, que quando o juiz apita o final, tem até aquele sentimento assim, acabou, podia ter mais gol, mais torcida vibrando, mais fogos. E para falar que não se contentou ainda, depois vai ver os programas esportivos que falam daquele esporte, vai ver o replay, vai comprar a camisa e colocar ali, eu torço por esse time, vai comprar o copo, vai mostrar, porque gosta disto, e busca isto, e isto faz bem, e isto satisfaz. Hoje a meninada está na série da Netflix da vida. Você já sentiu aquela sensação que você está vendo uma série, e você está apaixonado pela série? 1ª temporada, 2ª temporada, aí acabou, você fica na expectativa, 3ª temporada, você não vê a hora, o dia, eles anunciam com antecedência, para você pegar ali, desde o começo aquela temporada, mas se tem uma coisa terrível, é quando vem aquela informação, última temporada da série. Parece que há um vazio no coração, como assim? Vai acabar? Essa série não podia acabar, isso tinha que continuar. Mas mesmo assim você está ali assistindo, cada segundo, aproveitando ao máximo. Mesmo aquele último capítulo da série, você está ali angustiado nesse sentimento de alegria e tristeza ao mesmo tempo, porque você gosta disso. Antigamente as novelas tinham esse fenômeno no coração. As pessoas ficavam presas ali, né? Nas novelas da Rede Globo à noite. Os mais velhos me entendem. E geralmente quando estava para terminar uma novela, já vinha o anúncio da outra, com muito tempo antes. Sabe por quê? Porque senão as pessoas se desesperam. Como assim a novela vai acabar? Tem que ter outra no lugar. O amor tem que ser substituído. Aquele horário tem que ser preenchido. Algo novo tem que preencher esse vazio aqui, porque de certa forma preenche. Percebeu, meus irmãos? Quantas coisas a gente busca, tão banais, tão passageiras, tão transitórias, tão sem valor nenhum. E achamos que está alegrando o nosso coração, mas eu pergunto, com que intensidade você tem buscado o enchimento do Espírito Santo na tua vida? Com que intensidade você tem buscado, com que prazer, com que alegria? Pedro e João estão indo para a oração da hora 9, porque eles oravam 3 vezes, iam 3 vezes ali ao templo para orar. Pela manhã, ao meio-dia e à tarde. Era costume deles. Eles estão buscando. E você, meu amado, você está buscando? Aí muitas vezes a gente vê a vida de algumas pessoas abençoadas, usadas por Deus, e até queremos ser iguais a eles. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo não é propriedade ou não é privilégio de alguns. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode viver a experiência que aquele servo de Deus, que aquela serva de Deus vive. Não é só para ela, não, ela está buscando. Você precisa buscar também. Você precisa viver na plenitude. E como é bom vivermos nesta plenitude do Espírito Santo, quando estamos na igreja, ouvindo a palavra, cantando os louvores. Meus queridos, tem momentos em que a gente quer ser tomado, não é verdade? Quando nós temos prazer no Senhor, estamos na casa do Senhor, nesse ambiente, estamos louvando ao Senhor, ou até mesmo nos nossos lares, você já deve ter vivido isto, aquele louvor que você está ouvindo ali, e aquilo te toma de uma maneira assim impressionante, porque você está
buscando e sendo cheio do Espírito Santo do Senhor. E você não quer sair daquele momento, e você não quer sair daquele lugar, e parece que tudo se apaga, e parece que tudo se esvai, e parece que determinados louvores e momentos nos tiram aqui dessa terra, e como que nos levam até os céus. São experiências que nós precisamos viver, meus irmãos. Enchimento do Espírito Santo do Senhor é ler essa palavra, muito mais do que ler, mas é entrar nela, é se alimentar dela, é orar e se entregar completamente ao Senhor e ao domínio do Espírito Santo do Senhor. Não dá para viver, meus irmãos, sem essa experiência. Todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos do que isso é só parte do plano de Deus para as nossas vidas. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que busca, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja, meus irmãos, que será instrumento de transformação de Deus neste mundo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é um instrumento de transformação. Leia comigo no capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava junto à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por aquilo que acontecera. Estes servos do Senhor estão indo ao templo, numa das entradas conhecidas, uma entrada muito linda, por isso era chamada de Formosa. Alguns estudiosos identificam também como a porta de Nicanor. Foi presenteada por um judeu alexandrino chamado Nicanor. Era uma porta de bronze que veio lá da cidade de Corinto. Flávio Joséfo vai dizer que essa porta tinha entre 22 a 25 metros de altura, 18 e 20 metros de largura. Era algo maravilhoso essa entrada. E era a entrada então para ali o tempo de oração. E Pedro e João estavam indo exatamente ali, por aquela porta, naquele momento, quando se deparam com um coxo. Que contraste! Uma porta tão bela, uma porta tão magnífica, mas bem próximo a ela, um homem coxo de nascença. Queridos, você já parou para pensar um pouquinho aqui no estado deste homem? Bom, os que pedem esmola geralmente estão nas portas das igrejas, das escadarias das igrejas, não é? A gente vê muito isso em São Paulo, só você ir lá que você vai ver muitos ali pelas escadarias das catedrais. E o estado destes do nosso tempo não é diferente do estado desse homem aqui. Esse homem, diz o texto, que ele é um coxo de nascença. Ele nunca andou. Você pode imaginar, meus irmãos, alguém que nunca andou na sua vida? Pela sua condição, ele vai fazer o quê? Ele não pode trabalhar. Ele tem que pedir. Ele tem que esmolar. E é isso que ele faz ali na porta do templo. Ele não pode ir sozinho. Pessoas provavelmente o levam até lá.
quem sabe os seus familiares, e depositam aquele mendigo ali todos os dias para pedir uma esmola. Uma vida de exclusão, uma vida de pobreza, uma vida de miséria. Me desculpem, meus irmãos, mas como que é um mendigo? Ele cheira bem? Ali na porta do templo, ele não tem um perfume, ele não tem uma roupa bonita, quem sabe uma roupa toda rasgada, velha, que nem cabe nele, que alguém deu. Não se lava direito como deveria, não tem um cabelo cortadinho, a barba feita. É alguém que assusta, é alguém que muitas vezes nós queremos passar de longe. É alguém que não tem nome, é alguém que não tem importância, é um Zé Ninguém, é alguém que vive de esmola, de pena, de dó, do resto, da misericórdia de alguns. Igual aqueles que estão no mesmo estado nos dias de hoje. Esse era o coxo, ali na porta do templo, mendigando uma moedinha, mendigando um pedaço de pão, um copo de água. Mas naquele dia, meus irmãos, Pedro e João estão subindo ao templo. E naquele dia, quando eles estão entrando ali, esse mendigo, não é? Esse coxo, diz o texto, que ele olha, não é? Versículo 3, vendo ele a Pedro e João, implorava: pelo amor de Deus, me dá uma esmola, pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso de alguma coisa. E aquele mendigo, aquele coxo ficava ali mirando Pedro e João, esperando receber alguma coisa deles. E quantos neste tempo que nós vivemos não estão igual a esse coxo aqui? Eu disse para você que uma igreja cheia do Espírito Santo tem que buscar essa plenitude. Nós devemos andar cheios do Espírito Santo, porque andando por aí a gente vai se encontrar com o quê? Com os coxos do nosso dia, dos nossos dias, com os coxos do nosso tempo. Eu pergunto para você, qual foi o último que você encontrou? Qual foi o último que estava numa condição, não necessariamente como essa de coxo de nascença, porque o problema aqui dele não é o único problema da humanidade, não é a única miséria da humanidade. O mundo está sedento, o mundo está carente, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão precisando de algo, estão implorando por algo. E é interessante que eles imploram para Pedro e João, e Pedro olha para ele e diz: olha para nós não temos nada, nós não temos prata, nós não temos ouro. A riqueza de Pedro e João, e a minha riqueza e a sua, meus irmãos, não é a prata, não é o ouro. O que João e Pedro tinha era Deus no coração deles, era o poder de Jesus Cristo, era a presença do Espírito Santo que cura, que liberta, que transforma. E é isto que ele diz: é isto que eu tenho para dar para você. Prata e ouro eu não tenho não, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. E o que aconteceu? Imediatamente houve a cura. E aquele coxo de nascença se colocou em pé, se firmou, começou a pular, entra no templo glorificando e saltando e louvando a Deus. Aquele homem, de acordo com o capítulo 4, tinha 40 anos, meus irmãos. 40 anos, era um mendigo conhecido da cidade. 40 anos nesse estado, 40 anos nessa condição, todo mundo conhecia o coxo da Porta Formosa. É esse coxo que agora não é mais coxo, é um ex-coxo, porque agora ele anda, e ele está dentro do templo, junto com aqueles que passaram por ele muitas vezes e deram uma esmolinha, um pedacinho de pão, uma roupa velha, ou quem sabe passaram de longe, para não passar perto, para não ajudar, para não sentir o cheiro dele ruim. Mas agora ele está dentro do templo, pela primeira vez, porque antes ele não podia jamais fazer isso, mas agora ele está curado, e ele pode entrar no templo, e ele faz isso saltando com alegria, louvando a Deus,
Porque a igreja, meus irmãos, neste mundo, cheia do Espírito Santo, é instrumento de transformação. Preste atenção. Se não for a igreja neste mundo, meus irmãos, o que será deste mundo? Tira a igreja deste mundo para você ver. Os políticos deveriam entender isso, né? Melhor. Os nossos jovens estão aqui, centenas deles estão nas igrejas hoje à noite, neste horário. Não estão nas drogas, não estão na criminalidade, não estão na prostituição, estão dentro da igreja, louvando ao Senhor. Quantos acidentes estão sendo evitados lá fora, quantas coisas ruins estão sendo evitadas lá fora, por todos esses jovens, e todas essas pessoas que estão dentro da igreja, dando glória a Deus e louvando ao Senhor, e ouvindo só coisa boa para o coração dele. E se não tivesse a igreja? E se tivesse todo mundo na rua, cheio de pecado, fazendo maldade? Meus irmãos, isso aqui seria insuportável. Seria insuportável. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Nós somos luz, nós somos sal. Não temos prata nem ouro, mas temos na nossa vida o poder de Deus. E devemos transformar essa sociedade em todos os sentidos, meus irmãos. Se espera da igreja algo diferente. Ah, pastor, quer dizer que eu vou curar um coxo, um paralítico? Não estou dizendo isso. Milagres, a gente sabe, na história aconteceram em períodos muito específicos. Grande quantidade de milagres, grande mover. Lá com Moisés, por exemplo, foi um desses momentos. Depois, o ministério profético, Elias e Eliseu. Nesse período aqui da igreja primitiva, um outro momento, né, claro, de manifestação de sinais e prodígios, e com o próprio Cristo. Nesses 4 momentos nós temos os milagres acontecendo de uma maneira assim abundante, mas não foi assim na história da igreja sempre. Isso não quer dizer que Deus não continua agindo hoje. Ele age do jeito que Ele quiser. E quando eu digo para você que você é instrumento de Deus para transformar, é porque você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Pedro e João, instrumentos de Deus, puderam trazer transformação na vida desse coxo. E você? O que você pode fazer, meu irmão? Cheio do Espírito Santo. Você pode, meu querido, fazer diferença na vida daquela pessoa que está, quem sabe, ali em cima da ponte, esperando para se jogar, e precisa de uma palavra. Você pode fazer a diferença, meu irmão, na vida daquele casal que está enfrentando lutas, que não sabe mais achar saída, resposta, já está pensando em terminar tudo, em separar. Você pode fazer a diferença. Como, pastor? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, você tem uma palavra, você vai ser boca de Deus, você vai saber o que dizer, Deus vai te usar, e Ele quer te usar, eu digo isso. Você pode fazer a diferença na vida daquele menino, daquela menina confuso, perdido, sem direção. Você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença naquele hospital, onde pessoas estão ali morrendo, sofrendo, quem sabe sem esperança nenhuma de vida eterna. Você pode fazer a diferença numa casa de recuperação, você pode fazer a diferença em um orfanato, você pode fazer a diferença entre os seus vizinhos, você pode fazer a diferença na escola. Deus pode te usar. Coxos estão por todo lado, por toda parte, mendigando, pedindo: tem misericórdia de mim. Eles nem sabem o que eles precisam, eles acham que precisam de uma esmola, mas você tem para dar para eles muito mais do que uma esmola. Você tem o poder de Deus na tua vida. Amém? Você é uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que transforma a sociedade. Ela está lá, de fato, não simplesmente como um belo prédio onde as pessoas vão aos domingos. Não, é gente viva. É crente cheio do Espírito Santo que está invadindo este mundo e transformando este mundo para a glória de Deus. Portanto, uma igreja cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar, busca constantemente essa plenitude. Em segundo lugar, é instrumento de transformação de Deus na sociedade. E por último, meus irmãos, essa igreja cheia do Espírito Santo, ela vai levar ao mundo uma palavra de salvação. O texto diz que um grande tumulto aconteceu ali por conta deste homem que foi curado.
Olha o capítulo 3, versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus Cristo, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. Destarte vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês. Uma multidão reunida diante deste acontecimento. Uma oportunidade, assim como já havia acontecido no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Pedro pregou a palavra. Novamente aqui, depois do milagre, Pedro prega a palavra. A palavra de Deus, o poder de Deus. Vocês receberão poder do alto e serão minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Paulo diz que o evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus. Esse poder está em nós. Nós temos o evangelho e nós temos que pregar o evangelho. E esse evangelho, ele leva a Cristo. É uma mensagem cristocêntrica. Pedro diz: olha, não olha para nós não. Não foi a gente não. O poder não é nosso. Naqueles dias e hoje pode haver essa confusão. As pessoas pensarem que o poder está na pessoa. Não, o poder é do alto. O poder é do Senhor. E Pedro fala: olhem para Ele, olhem para Deus, olhem para o Filho de Deus que foi enviado. E vocês, lembram o que vocês fizeram com Ele? A mensagem, meus irmãos, aqui foi uma mensagem dura. Você observou? Versículo 15, Pedro diz: vocês mataram o autor da vida. Vocês estavam reunidos dias atrás, lá com Pilatos, lembram? Que ele colocou para vocês, está aqui ó, Barrabás o ladrão e Jesus. O que vocês querem que eu faça? Solte Jesus ou solte Barrabás? O que o povo gritou? Barrabás, solte Barrabás. E Pilatos soltou Barrabás. E agora, o que eu faço com Jesus? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Muitos dos que estavam ali ouvindo o sermão de Pedro estavam também lá na cruz, gritaram: crucifica-o. E Pedro traz essa mensagem dura, não tem nada de politicamente correto aqui não. Ele está falando: foi vocês, fomos nós, foi o pecado que levou Jesus àquela cruz. Todos nós temos parte nesta morte, porque Jesus não tinha culpa, a culpa era nossa. Mas o que fazer então? Pedro leva eles então ao arrependimento, versículo 19: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Meus irmãos, preste atenção, Pedro está dizendo: vocês mataram o autor da vida. Há perdão para este pecado? Há perdão para um pecado tão terrível como este? Arrependei-vos, para que sejam cancelados todos os vossos pecados. A Bíblia diz que só um pecado não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Portanto, não tem pecado que não possa ser perdoado. A mensagem que a igreja leva é uma mensagem de salvação para todos os pecadores. Não é para uma elite, não é para uma classe A, B, é para todos. Todos precisam de salvação e podem ter os seus pecados cancelados por meio de Cristo Jesus.
igreja cheia do Espírito Santo leva esta mensagem. Você tem levado ela? Agora, saiba de uma coisa, o que essa mensagem vai gerar para você? O texto é claro, porque depois que eles fizeram isso, esta pregação, lá no capítulo 4, que é a continuidade, o texto começa no capítulo 3 e termina no 4. No 4, versículo 1, falaram eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem o povo e anunciarem a Jesus, a respeito da ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo eles no cárcere. Qual foi a consequência deles serem testemunhas de Jesus, pregarem o evangelho? Foram presos. E na sequência se reunirão diante de toda a autoridade daqueles dias. O capítulo 4, no versículo 5 fala, eles estão diante de Anás, de Caifás, de João Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, toda a nata daqueles dias, as autoridades principais, Pedro e João, por conta deste milagre, vão ser levados também diante destes homens. Então, saiba disso, meu irmão, não se surpreenda com a perseguição, desde que nós fomos chamados como igreja do Senhor, povo do Senhor, a perseguição ela vai existir. O próprio Cristo foi perseguido, mesmo antes do seu nascimento. O descendente da mulher que ainda virá, o Satanás tenta de todas as formas impedir que ele nasça. E quando Jesus veio ao mundo, a perseguição está presente em todo o seu ministério. E assim será conosco também diante deste mundo. A nossa guerra não é contra partidos A, B ou C. A nossa guerra não é contra a mídia. A nossa guerra não é contra a Rede Globo ou qualquer outra rede que seja. Meus irmãos, a nossa guerra é contra o pecado, contra o pecador. Aquilo que habita no coração das pessoas e que vão se levantar contra a igreja sempre. Aqui inclusive são os religiosos que se levantaram. Não foi nem os ateus, né? Os próprios religiosos se levantando contra a igreja do Senhor Jesus. Então haverá perseguição, haverá hostilidade, a mensagem não será bem recebida. Muitas vezes vão querer nos prender, vão querer nos matar, vão querer nos impedir. As autoridades dizem, parem de falar neste nome, parem de pregar, não ensinem mais sobre esse tal de Jesus. E Pedro vai dizer, como? Como nos calar? Importa obedecer a Deus que aos homens. A gente vai continuar pregando. E se tiver que sofrer, sofreremos. E se tiver que morrer, morreremos. Mas continuaremos pregando. Esta é a igreja que permanece nessa terra e ficará aqui até a volta do Senhor Jesus. Vai continuar pregando o evangelho da salvação contra todas as hostilidades deste mundo que jaz no maligno. Mas estamos aqui como igreja, somos a diferença neste mundo. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que a igreja, nesse sentido, está sendo perseguida, porque ela está pregando a palavra do Senhor. Sejamos perseguidos então por isso, porque ensinamos a verdade do Senhor. Falamos sobre arrependimento, falamos sobre pecado. Pecado tem nome, damos nome ao pecado, anunciamos isso. As pessoas podem então ter a sua vida transformada. É o que acontece aqui e eu termino, porque essa história toda termina como, meus irmãos, e isso é o mais importante. No capítulo 4, versículo 4. Vamos ler todos juntos? Atos capítulo 4, versículo 4. Vamos ler? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Aquele milagre não foi por acaso. Deus não faz nada por acaso. Aquele homem curado, transformado, gerou um rebuliço na cidade. Todo mundo conhecia o coxo da Porta Formosa, que não é mais coxo, o homem está andando agora. Que negócio é esse? Junta toda aquela multidão ali. Pedro prega. 5.000 pessoas. Já tinha 3.000 convertidos, agora sobe
a 5.000. Logo, pela matemática, mais 2.000 se converteram. Uma igreja cheia do Espírito Santo leva a palavra de salvação. Haverá conversão. A obra não é nossa, a obra é do Espírito Santo. Mesmo uma mensagem dura, e tem que ser dura muitas vezes, ela vai gerar, pelo Espírito Santo do Senhor, aquilo, meus irmãos, que precisa ser gerado no coração do homem, porque é o Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça. 2.000 convertidos. Glória a Deus. A igreja crescendo, cheia do Espírito Santo. A igreja hoje continua na mesma caminhada. Nós precisamos, meus irmãos, buscar a plenitude do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Não devemos querer nada menos do que a plenitude, ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, seremos instrumentos de transformação nesta sociedade. As pessoas precisam, meus irmãos, da igreja, da palavra da igreja. Nós temos a palavra de vida eterna. Eles precisam. Há coxos e coxos por aí espalhados, pessoas sem esperança nenhuma. E você pode levar a esperança para a vida delas. Você pode levar, acima de tudo, para elas a palavra da salvação. Anuncia, não é? Como ouvirão se não há quem pregue? Você deve pregar o Evangelho. E a obra é do Espírito Santo. É Ele quem vai produzir a conversão nos corações. E assim será para a glória de Deus. Que Deus assim os abençoe. Amém?